O tema do nosso projeto foi o estudo de estratégias para a restauração das matas ciliares na bacia do Rio Doce, onde houve deposição de rejeito oriundo da barragem de Fundão. A grande questão era se o ecossistema local teria como retornar sobre agora um rejeito que poderia ser barreira, né, e se constituir em filtros para o desenvolvimento desse ecossistema. O projeto se iniciou com a identificação de espécies e coleta de sementes para que houvesse o beneficiamento e produção de mudas, e foram também realizados testes nessas sementes e mudas. Com as mudas foi possível dar início à fase seguinte, que foi o estudo para a seleção de espécies potenciais para se desenvolver sobre o rejeito, nessa etapa com estudos em condições controladas, particularmente de umidade. E após essa etapa, nós partimos para o desenvolvimento de experimentos em campo, tanto com plantio de mudas, quanto por semeadura direta. Como os principais resultados, nós identificamos aqui as características mais distintas entre o solo e rejeito, né, com vários nutrientes tendo valores bastante diferentes, e também a textura do solo e rejeito sendo bastante diferentes. Em relação às espécies estudadas, nós identificamos que o desenvolvimento inicial foi bastante satisfatório em condições controladas, né, com umidade adequada, e também nessas pesquisas identificamos que a correta adubação influenciou positivamente o crescimento das espécies, tanto no solo quanto no rejeito, e também fizemos um estudo onde verificamos que o desenvolvimento das espécies foi normal, não foi influenciado quando tinha entre 0 e até 1 metro de rejeito, então elas se desenvolveram normalmente em até 1 metro de rejeito quando tinham umidade adequada. E nos resultados de campo, identificou-se que as mudas, quando sobreviveram, tiveram um crescimento aí, a princípio inicial satisfatório, mas desde que não houvesse deficiência hídrica, dentre outros aspectos que causaram prejuízo a esse crescimento. E foi possível, então, concluir que sementes que chegarem dispersas por meios naturais ou em sistema de semeadura direta vão encontrar barreiras para sua germinação em função das características do meio e suprimento de água. Em função disso, a semeadura direta ela pode ser utilizada, porém, somente com espécies aptas para tal e em condições de umidade favorável. E em relação ao plantio de mudas, em condições de umidade favorável, a gente viu que não houve restrição, entretanto, em campo houve uma baixa sobrevivência, né? Então, indicando que as mudas, né, são afetadas pelo rejeito em condições de solo, particularmente pela questão de umidade. Além disso, outros aspectos locais, como alta competição com espécies herbáceas exóticas, as próprias operações de manutenção, a ocorrência de veranico e o pisoteio e predação por animais que invadem essas áreas comprometem a restauração do ecossistema.